A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio da lição de número 3, Lições Bíblicas Adultos, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título O Perigo do Ensino Progressista. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 nas lições bíblicas adultos. E nesse trimestre está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já estudamos 2 lições e na lição de número 1 nós estudamos a igreja diante do espírito da Babilônia e na lição de número 2 a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E no próximo domingo, no dia 16 de julho de 2023, estaremos estudando a lição de número 3, que está trazendo o título O Perigo do Ensino Progressista. O texto principal nos diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9, que nos diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativa mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprolos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. E os hinos sugeridos para essa lição é os hinos de número 210, 259 e 306 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses 3 louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição de número 3, O Perigo do Ensino Progressista, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Comentário. Introdução. Nessa lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por consequente, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. A palavra-chave para essa lição é progressismo. O primeiro tópico vai trazer o título A Descaracterização do Cristianismo. E no primeiro subtópico, a
a deterioração moral. Segundo subtópico vai trazer o título A erosão da ortodoxia. No terceiro subtópico, a corrupção da fé. No segundo tópico vai trazer o título As teorias progressistas. No primeiro subtópico, a desconstrução da Bíblia. No segundo subtópico, o teísmo aberto. No terceiro subtópico, a teologia da demitologização. No terceiro tópico vai trazer o título Refutando o ensino progressista. No primeiro subtópico, reafirmando a autoridade bíblica. No segundo subtópico, ensinando as doutrinas bíblicas. No terceiro subtópico, enfatizando a santificação. Vindo para o livro de apoio da lição de número 3, que está trazendo o título O Perigo do Ensino Progressista, diz-nos assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. As teologias liberais enfraquecem a autoridade da Bíblia Sagrada. As suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é mitológico. São indiferentes ao pecado original, relativizam os valores morais e ressignificam a fé cristã. Por consequente, os seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesse capítulo, veremos alguns dos seus heréticos conceitos e os meios espirituais para a igreja resistir aos seus efeitos maléficos, conforme diz Judas, versículo de número 3. Primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Primeiro subtópico, a deterioração moral. O apóstolo Paulo é, sem dúvida, o maior missionário da história cristã. A partir do evento em Damasco, registrado em Atos capítulo 26, versículo 15 e 16, Paulo passou a ser um atalaia de Cristo. Em vista disto, sublinha-se que as epístolas de Paulo são teologias aplicadas e o objetivo dele é que seus leitores vejam o mundo e a forma como eles vivem diante de Deus. Nessa perspectiva, Paulo escreve a Timóteo alertando-o que, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, conforme registra 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. A expressão últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O termo é usado por Lucas e pelo escritor aos Hebreus para referir-se à vinda de Cristo, ao advento da nova era e à era cristã, conforme menciona Atos capítulo 2, versículo 16 a 21 e Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nessa direção, Estampes enfatiza que os últimos dias inclui a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproximar. Os últimos dias serão ensinados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Nesse contexto, Paulo adverte que o comportamento humano estará associado à impiedade, com característica de profunda degradação moral, conforme menciona 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. O apóstolo Paulo apresenta uma lista de 18 repugnantes pecados praticados pela sociedade
a fim de demonstrar a escalada de deterioração da humanidade. Assim, o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. O enfraquecimento da doutrina bíblica, bem como o relativismo que não aceita a norma moral absoluta, instigam a má conduta humana. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia adverte-nos a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã, conforme menciona 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e versículo 23 a 25. Segundo subtópico, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia. As suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o principal fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica rejeitada e as suas verdades negligenciadas. Os que propagam tais heresias são identificados nas escrituras como os falsos mestres, hipócritas, charlatões, imorais e com falha de caráter, conforme menciona 2 Timóteo capítulo 3, versículos 5 a 7. Nesse entendimento, a série de expressões descritivas usadas ao longo das epístolas pastorais salientam a falta de padrão ético apropriados, que eram reproduzidos pelos pseudos mestres e os seus seguidores, identificando-os como amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, na Nova Versão Internacional. Além disso, Kenner destaca que tanto a religião judaica como a filosofia grega condenava aqueles que fingiam devoção, mas cujo coração não correspondia a essa pretensa piedade. Para Paulo, uma religião que não seja acompanhada da transformação divina do coração é inútil. Acerca dessa conduta, Kendrick avalia que tais pessoas carecem de dinamite espiritual, não nutrem amor por Deus, nem por sua revelação em Cristo Jesus, nem pelo povo. Daí visto não serem homens cheios do Espírito, não surpreende que lhes falte poder. Desse modo, na época, assim como agora, o núcleo de todas as falsas doutrinas é hedonistas e racionalista. O conteúdo doutrinário cede espaço para cultura, entretenimento e pragmatismo. A religiosidade da igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de transformar o caráter das pessoas. Em consequência, com o caráter humano maculado e com a erosão da ortodoxia, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados propositalmente. O apóstolo Paulo enfatiza que esses hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Por consequente, os adeptos dessas falsas doutrinas geram disputas na igreja, conforme menciona 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, causa contendas e cismas, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4 e 5, e são capazes de minar a fé de quem lhes dá ouvidos e atenção, conforme registra 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14 a 18. Os que são seduzidos passam a ser escravos das paixões e são convencidos de que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Dessa forma, os pecados morais e libertinagem e o abuso do corpo são tolerados e escravizam tais como a prostituição, a homossexualidade, a ideologia de gênero, as drogas e o aborto. Por fim, o embuste destes mestres e dos seus seguidores será objeto do juízo divino, conforme menciona 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. De outro lado, ratifica-se que a ortodoxia professa ser a Bíblia Sagrada a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo,
capaz de constranger a consciência dos pecadores, conforme Paulo menciona em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Terceiro subtópico: o caso de Janes e Jambres. Na advertência contra os falsos mestres, Paulo compara a rebeldia dos hereges com a resistência que Janes e Jambres fizeram a Moisés. Contudo, salienta-se que o cânon veterotestamentário não cita nominalmente esses dois personagens. Entretanto, Paulo aqui se vale de uma tradição judaica não encontrada no Antigo Testamento. Segundo a tradição, muito disseminada entre os judeus, Janes e Jambres, irmãos, eram magos do faraó que se opuseram a Moisés em Êxodo, no capítulo 7, versículo 11. Portanto, o nome desses homens era bem conhecido entre os judeus, de tal modo que a referência não necessitava de maiores explicações. E como os falsos mestres utilizavam-se de mitos judaicos, Paulo cita a história como forma de dar um nome a essas figuras. Assim, a conduta de rebelião e o uso de falsos sinais por parte desses dois mágicos serve como símbolo das artimanhas satânicas e da oposição à verdade. Segundo tópico: as teorias progressistas. Primeiro subtópico: definição de progressismo. Pode-se definir progressismo como o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseado na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Bobbio enfatiza que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social em que uma sociedade caminha. Essa ideia é oriunda dos filósofos franceses do século XVIII, os quais proclamavam um progresso mundial secular, isto é, sem Deus. Nessa premissa, os teóricos subsequentes passaram a pregar um progressismo científico. Augusto comenta: progressismo econômico, Karl Marx, progressismo biológico e Charles Darwin, entre outros. Destacam-se que o progressismo inclui ideias ateístas e racionalismo exacerbado. Henry afirma que, entre os progressistas, alguns eram secularistas que rejeitavam completamente a religião tradicional. Do pensamento progressista surgem alguns dogmas que propõem a erradicação da divindade por meio de concepções seculares. Dentre elas destacamos: primeiro, ponto 1, o iluminismo, movimento intelectual e filosófico do século XVIII, que enfatiza principalmente a razão e defendia ideias como progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre igrejas e Estado. No segundo, o marxismo, doutrina filosófica política desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, cuja ideologia serviu de base para o programa político do Partido Comunista Alemão e que pregava a revolução por meio da luta de classes entre a burguesia, padrões, e o proletariado, empregados. Terceiro, darwinismo, teoria de Charles Darwin, do século XIX, autor da obra A Origem das Espécies, na qual defende que todos os seres vivos, incluindo o homem, são resultado de transformações progressistas em longo prazo. O darwinismo prega o progressismo atrelado à lei do mais forte, ou seja, somente os melhores sobrevivem na seleção natural. É fato que o progressismo
é bem amplo e não se limita a esses movimentos. Podem ser incluídos ainda o positivismo, o cientificismo, o tecnicismo, entre outros. Porém, os já citados são suficientes para o propósito dessa abordagem. De modo geral, o progressismo questiona a divindade e repudia os valores religiosos. Por consequente, o uso do termo progressista aqui adotado refere-se às teorias e aos temas que se distanciam da visão tradicional do papel da religião, em especial dos valores da cultura judaico-cristã, tais como a doutrina, a moral e os costumes cristãos. Segundo subtópico, a desconstrução da Bíblia. Ratificamos que a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente que toda a escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados o que deveria ser escrito. O pastor Antônio Gilberto leciona que o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros no mundo é a sua inspiração divina. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros, isso além de outras expressões equivalentes. Contudo, o ensino progressista, que é o desdobramento do liberalismo teológico, repudia a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. A ênfase dos progressistas repousa no antropocentrismo, homem como centro. Este ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de desprezo ou de reinterpretação da Bíblia para satisfazer a concupiscência humana. Propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Como já observado, os progressistas propõem anulação ou reinterpretação, ressignificação e atualização dos textos bíblicos a fim de ajustar os anseios de uma sociedade que se recusa a crer na supremacia das Escrituras. Nesse sentido, Childress assevera que, conforme o cristianismo progressista tem se infiltrado nas igrejas, os cristãos haverão de decidir quanta autoridade esse livro tem sobre a nossa vida, e que teremos de decidir por seguir a mentalidade de uma cultura sem Deus, ou podemos optar por seguir a Jesus. Terceiro subtópico, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. O conceito surge de modo formal nos Estados Unidos em 1994, com a publicação do livro The Openness of God, a abertura de Deus. Também é conhecida como teísmo da vontade livre, abertura de Deus ou ainda teologia relacional. Esses títulos referem-se ao fato de que Deus estaria aberto a aprender sobre os eventos da história. Matos Netos avalia que o método hermenêutico adotado pelos neoteístas tem implicações diretas para a ortodoxia cristã, tais como: letra A.
A desconsideração da infalibilidade e inerrância das Escrituras. B. A negação da morte vicária ou substitutiva de Cristo. C. Torna-se desnecessário o temor a Deus, tendo em vista que o mesmo não pune. D. A autolimitação divina conduz o homem a uma vida de risco. Não é só Deus que se arrisca pelo homem, mas o homem também se arrisca por Deus. Nada é mais pela graça, mas pelas obras. F. Não existe mais absolutos. G. Com a perspectiva do neoteísmo, não há mais como evangelizar. G. Deus tem emoções e é governado por elas. Deus é governado por sua mudança de humor. H. Confundem promessas condicionais com as incondicionais. I. Sua hermenêutica é metafísica e não epistemológica. Na interpretação do teísmo aberto, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes e não exerce controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirmam que o conhecimento divino das coisas por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeitam o conceito da presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa compreensão, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. Essa autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano e afeta a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Em refutação, nossa declaração de fé professa: o conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade passada e futura. Além disso, é importante frisar que a onisciência divina não está limitada a nosso conceito humano de futuro. Isso porque Deus conhece o fim de determinada coisa antes mesmo de esta ter sido iniciada. Quarto subtópico: a teologia da desmitificação. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamentos na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, céu e inferno, a tentação, os demônios e as possessões passam a ser vistos como mitológicos. Nas ideias de Bultmann, a doutrina da concepção e do nascimento virginal e até mesmo a promessa da vinda de Cristo são classificadas como mitológica. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, a ortodoxia ratifica que a Bíblia não é mitológica, sendo ela a verdade plena de Deus, conforme menciona 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Terceiro tópico: refutando o ensino progressista. Primeiro subtópico: fortalecendo a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável fortalecer a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Validar o princípio de sola scriptura instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia Sagrada como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Para Lutero,
O sentido de sola scriptura era literal, ou seja, somente a Escritura, e não a Escritura somada à tradição da Igreja, é a fonte de revelação cristã. A sua defesa era pela centralidade da palavra de Deus. Lutero não reconhecia nenhuma outra fonte como autoridade infalível de fé e de conduta que não fosse a Bíblia Sagrada. O reformador alemão escreveu: contentemos pela firmeza e pureza da fé e das Escrituras, pois devemos estabelecer a distinção mais nítida possível entre o que nos foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado na igreja pelos homens. Não importa a iminência da santidade ou da erudição dele. O Zwinglio ensinou que a igreja não possui outra autoridade além da Bíblia. Calvino defendia a Bíblia como base e firme alicerce para as crenças e estruturas cristãs. E Menno Simons fazia apelo urgente à autoridade da Bíblia. Jacó Arminio considerava que a perfeição das Escrituras era retirada e solapada quando a inspiração perfeita dada aos profetas e apóstolos que administram as Escrituras é negada, e a necessidade e a frequente ocorrência de novas revelações depois daqueles homens santos são declaradas abertamente. Nossa declaração de fé ratifica que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus, que não pode ser anulada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando a supremacia das Escrituras é propagada em resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra de Deus, conforme menciona Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, que é severo nessa parte, para quem tira textos da palavra de Deus. Segundo subtópico: ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, mencionada por Cristo em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Nesse aspecto, o ensino cristão sempre esteve relacionado ao ide estabelecido por Jesus. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandado educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar as doutrinas bíblicas, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A incumbência é tanto de formação de indivíduos como de transformação da sociedade. Em vista disto, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino, conforme menciona Romanos capítulo 12, versículo 7. O apóstolo aponta para o indispensável esmero e diligência no exercício do dom e de ensinar. A erudição pentecostal enfatiza que aquele que ensina deve ser regular, constante e diligente no ensino, que permaneça naquilo que é a sua própria função. Significa que o chamado para essa atividade precisa apegar-se ao ensino, isto é, manter o foco e aperfeiçoar a capacitação recebida, a fim de oferecer o melhor ao corpo de Cristo. Desse modo, dentre outras obrigações, os ensinadores necessitam buscar e evidenciar profundo conhecimento bíblico, esmerar-se na correta aplicação das regras da hermenêutica e da exegese e desenvolver acentuada habilidade no emprego dos métodos do ensino-aprendizagem para alcançar esse ideal do talento recebido do Senhor. Aquele que ensina tem o dever de estudar e instruir-se constantemente. Um fator a ser observado é que essa atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro.
conforme menciona 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, na formação do caráter cristão e na proteção contra as heresias, conforme menciona Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, e Efésios capítulo 4, versículo 13 e Efésios capítulo 4, versículo 14. Resulta no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica, conforme diz Efésios capítulo 4, versículo 16. Ainda convém destacar que o ensino das doutrinas bíblicas não são a exposição de opiniões ou pensamentos pessoais. Não se trata de novas relações dos textos sagrados. A teologia ortodoxa assevera que todas as doutrinas necessárias para o cristão já nos foram transmitidas pelas Escrituras. O compromisso inegociável daquele que ensina deve ser de total fidelidade à revelação da palavra de Deus. Terceiro subtópico: enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é traduzido do vocábulo hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter os salvos separados do pecado. Nossa declaração de fé ratifica que, já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos, conforme menciona 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor, conforme menciona Hebreus capítulo 12, versículo 14. Assim sendo, a doutrina da santificação enfatiza que a eleição em Cristo predestina os crentes a ser santos e irrepreensíveis diante dele. Esses termos bíblicos apontam para o mais alto padrão ético e moral de vida, a fim de agradar a Deus. Nesse sentido, a regeneração preordena os crentes para uma vida afastada do pecado e, por consequente, a uma conduta ilibada. Em decorrência, o ser santo denota dois aspectos: um estado pureza interior que reflete o ser irrepreensível, que resulta numa condição de pureza externa. O ensino é de admoestação contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, as palavras torpes, a amargura, a ira e a cólera, conforme menciona Efésios capítulo 4, versículo 25, 28, 29 e 31. Nessa concepção, são contundentes as advertências contra a prostituição, a impureza, a avareza, a embriaguez, entre outros, conforme menciona Efésios capítulo 5, versículo 3, 15 e 18. A santificação é, portanto, a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida, conforme menciona 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e estende-se até o dia da glorificação do crente, conforme Paulo mencionou em Romanos capítulo 6, versículo 22. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, abandono das concupiscências e uma vida de retidão moral em toda a maneira de proceder, conforme menciona Tiago capítulo 1, versículo 22, 1 Pedro capítulo 1, 13 e 14, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Conclusão: as Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo,
A postura da igreja não deve ser de inércia, mas sim de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Voltando para a lição, a conclusão dessa lição ela nos diz assim: as Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 3, que trouxe aqui o título O Perigo do Ensino Progressista. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, que vai estar trazendo o título Quando a criatura vale mais que o Criador. Então, que Deus e Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.